Deus é bom em todo tempo. E em todo tempo, Deus é bom. A bondade do Senhor ultrapassa todas as coisas, querido. Nada do que você possa pensar de bondade, você vai chegar no que Deus é. Eu vou repetir isso para você. Nada do que você possa pensar de bondade, você vai alcançar aquilo que Deus é. Aleluia. Sabe, queridos, eu tive meditando na palavra, como eu sempre faço, como eu sempre medito. Só que essa semana teve coisas diferentes. E Deus sempre é diferente, querido. A própria palavra diz que ela se renova a cada manhã. Cada vez que você lê uma passagem bíblica, o Espírito Santo vai te dar percepções diferentes. Mediante a tua busca. Você não vai ler uma passagem e vai ver a mesma coisa nela, querido. Quando a tua busca é aprender do Senhor, é buscar verdadeiramente o Senhor. Sabe, nós ensinamos muito a palavra aqui na Igreja Verbo da Vida Castelo Branco. Mas sabe que não basta ensinar a palavra? Eu tive meditando numa passagem, teve algo que me chamou a atenção poderosamente. E eu vou pedir a ajuda da mídia para ministrar junto comigo hoje, porque vai ser pegado. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 7, isso me chamou uma atenção tremenda. Eu vou só contextualizar essa passagem, Paulo escrevendo, querido, para Timóteo. E ele dizendo, vai para o versículo 1, por favor. Ele dizendo que nos últimos dias passaríamos tempos difíceis, sobreviriam tempos difíceis. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Os tempos serão trabalhosos. Deus não mentiu para você, querido. Em que tempo nós estamos? Nós estamos nos últimos dias, queridos. E a Bíblia diz, sabe disso. Não fique enganado com relação a isso. Os últimos dias serão trabalhosos. Versículo 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, bora! Sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, passa. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste-se. Pode passar. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. E o 7 é o que eu quero mostrar para vocês. Que aprendem sempre. Aprendem sempre. Aprendem sempre. Nunca deixam de aprender. Nunca deixam de ser ministrados. Nunca deixam de ter pessoas indicando o caminho, mostrando o caminho, ensinando o caminho. Nunca deixa de ter mestres ao lado dizendo faça assim, faça assim, faça assim. Aprendem sempre. Mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. É forte, não é? Pode voltar para logo. Sabe, queridos, não adianta você aprender, aprender, aprender e aprender. Se você não está disposto a praticar, praticar, praticar e praticar. Quem pratica não é quem aprende, quem pratica é quem chega ao conhecimento da verdade. Não é por você aprender que você vai praticar. Você aprender é uma coisa. Chegar ao pleno conhecimento da verdade é outra. Aprender, você aprende matemática, querido. Aprender, você aprende português, inglês, francês, alemão.
Você aprende geografia, aprende história. Aprender, você aprende qualquer coisa. Mas quando você chega ao conhecimento da palavra que liberta, a que muda vidas, ela faz uma revolução completa na tua vida e você é transformado por ela. Você não é transformado pelo que você aprende, você é transformado pelo conhecimento que você acolhe. Conhecimento da verdade é acolher o que aprendeu com a intenção de praticar. Começamos bem? Eu não acredito num evangelho que não transforma vidas. Não acredito. Eu não acredito num Deus que não transforma pessoas. Mas Deus não transforma porque Ele não quer. Deus não transforma porque pessoas não deixam Deus transformá-lo. João capítulo 13. Eu não sei exatamente agora, porque veio agora essa passagem. Deixa eu ver rapidamente aqui, João, capítulo 13. Essa é a passagem onde Jesus lava o pé dos discípulos. Você conhece, não conhece? Só um conhece? Você conhece essa passagem? Que Jesus lava os pés dos discípulos? Aleluia. João capítulo 13. Aleluia. No versículo 7 é engraçado. Que Jesus diz assim: o que eu faço não sabes agora, mas compreenderás depois. Aí tem algumas pessoas, alguns crentes, que eles dizem: olha, Deus está fazendo isso agora, mas é algo que eu não entendo. Mas eu entenderei depois. Oh, xaramanais. Queridos, mas a Bíblia diz que Deus, quando vai fazer algo, primeiro Ele compartilha com seus amigos, que somos nós. Jesus não está querendo dizer isso não, aqui não. Olha, eu vou fazer algo agora, vocês não vão entender, mas vocês vão entender depois. Sabe quando é o depois que Ele fala? Versículo 17. Você leu o 7? Coloca o 7, por favor, Mídia. Mídia. Esperta, hein? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Aí a gente joga isso, chuta lá para frente, né? Ah, eu não sei o que Deus está fazendo agora, mas eu vou saber daqui a 50 anos. Não, querido. O que Ele está fazendo agora, você já sabe no versículo. O que Ele está fazendo no 7, você já sabe no 17. Pula para o 17. Se sabeis estas coisas, que coisas? A que Ele acabou de ensinar. Se já sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se fizerdes, se praticardes. O que você sabe da palavra, você será bem-aventurado se você praticar. E o contrário é verdadeiro. Você não será bem-aventurado se você não praticar. Sabe o que significa a palavra bem-aventurado? Significa mais que feliz. Alguém quer ser mais que feliz aqui? Então pratica a palavra. E como é que eu pratico a palavra? Primeiro você tem que saber o que praticar. Se você não estuda a palavra de Deus, como é que você sabe o que deve ser feito? Nenhum amém, nenhum aleluia. Mas você está entendendo o que está sendo ministrado. E isso não é para a tua condenação, isso é para a tua libertação. Aleluia. Daqui a pouco eu termino a introdução, tá bem? Segura aí. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Vai ser tudo no telão, tá? Para agilizar a nossa vida aqui, porque o Senhor disse que hoje o negócio vai tremer. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido,
para que em tempo algum nos desviemos dela. Querido, me diga uma coisa, a gente falou em praticar a palavra, não foi? Como é que você vai praticar aquilo que você não sabe? Por isso, Hebreus capítulo 2, versículo 1 diz: portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais cuidado, com mais atenção, para as coisas que já temos ouvido, não é que ouvimos, é que temos ouvido. Você tem que ouvir constantemente. O que você está ouvindo é aquilo que vai descer no teu coração, vai encher o teu coração, e o que enche teu coração transborda pela tua boca. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E quando a boca fala do que o coração está cheio, e o teu coração está cheio daquilo que você está ouvindo da palavra, o que é que vai sair da tua boca? Diga palavra. E o que é que a gente tem ensinado aqui? Que a palavra é uma pessoa. Quem é a pessoa? Jesus tem algum poder? Então quando você ouve, aquilo enche teu coração a ponto de transbordar pela tua boca. A palavra de Deus que sai pela tua boca é Jesus, porque o teu coração está cheio de Jesus, porque você está ouvindo Jesus. Você ouve Jesus, teu coração enche de Jesus, tua boca transborda, porque não cabe no teu coração, tua boca tem que falar. Não existe crente calado. E quando Jesus transborda pela tua boca, Jesus vai cumprir o propósito pelo qual ele foi enviado. Começou agora. Olha para o teu irmão aí, irmão. Segura na cadeira. Mas voa comigo. Querido, a gente vai voar. Querido, você vai sair daqui transformado. Porque eu não acredito no evangelho que não transforma vidas. Oh! Meu Deus! Vai ter gente que já me conhece há muitos anos que vai dizer: nunca vi esse pastor tão doido. Querido, Deus me acordou, foi de madrugada, da terça para quarta. Nem sei que hora era aquela. Ele me acordou, me dando a mensagem de hoje. Eu disse: sim, Senhor, tá bom, tá linda essa mensagem, Senhor, mas deixa eu dormir, que eu acordo já para trabalhar. E ele continuou. Não acabou não. Ele continuou. E eu disse: rapaz, que palavra poderosa, mas a gente pode terminar amanhã essa conversa? E ele me deu mais, queridos. Ele me deu até exemplos para dar. Eu digo: Senhor, até os exemplos? Até os exemplos. É porque Deus tem algo muito poderoso para fazer aqui. Se você veio aqui hoje, querido, não foi porque você quis, foi porque Deus te trouxe. E Ele te trouxe aqui para transformar a tua existência, para mudar a tua vida. Mas só está disposto a mudar de vida quem está disposto a praticar a palavra. Diga: eu estou disposto a praticar a palavra. Aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17. Aleluia. Romanos 10, 17, querido, diz assim: de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Como é que a fé vem? Atenta bem para essa frase. Essa frase está dizendo: a fé vem por você ter ouvido. A fé vem pelo. Então, isso é agora. É ato contínuo. E amanhã, como é que eu vou receber fé? E 20 minutos depois? E 1 hora depois? E à noite?
E de manhã, quando eu acordar, vai chegar uma hora que você ouviu tanto, que você calou as vozes do mundo. Vai ter uma hora que você ouviu tanto Deus, que o mundo não tem mais espaço para falar dentro de você. Que as pressões vão se calar. Coloca pressão na pressão, querido. Quando o problema vier até você, é ouvindo, gerando fé, enchendo o coração e falando que você vai enfrentar todas as situações. Não só enfrentar, mas vencer. É um ato contínuo. A gente vai falar hoje, querido, do poder da fé em operação na nossa vida. Mas tem gente que acha que fé é uma historinha que contaram pra gente na hora da gente dormir. Para dar sono, eu vou ouvir uma historinha sobre fé para dar sono e vou dormir. Querido, fé é o estilo de vida do Filho de Deus. Se tem algum filho de Deus aqui, o seu estilo de vida tem que ser fé. Se seu estilo de vida não for fé, você não é filho de Deus. Fé não é desejar que aconteça. Fé é fazer com que aconteça. Fé não é desejar que aconteça. Fé é fazer com que aconteça. Só quem tiver ligado aqui vai sair completamente diferente hoje. Se você estiver naquela concordo ou não concordo, você não vai receber nada daqui. Mas se você estiver pronto para o que for dito na palavra de Deus, você acolher, sua vida é completamente outra a partir de hoje. 1 João capítulo 5. Primeira João capítulo 5, versículos 4 e 5. Diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vem... Alguém aqui nasceu de Deus? Todos aqui entregaram sua vida para Jesus. Então, se você entregou a vida para Jesus, você é nascido de Deus. Se você fez uma oração dizendo: Senhor, eu recebo Jesus, eu creio em Jesus, que Ele morreu por mim para me salvar, para limpar todos, perdoar os meus pecados e me levar para a glória, para estar eternamente contigo. Se você crê no sacrifício de Jesus e você fez essa oração e você anda de acordo com os princípios de Deus, você é nascido de Deus. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. O que é que a Bíblia está falando quando ela fala mundo, querido? Ela fala do sistema do mundo. Quem é nascido de Deus vence o sistema do mundo. Sistema de pobreza, sistema de miséria, sistema de doença, sistema de tristeza, sistema de opressão, sistema de depressão, sistema de ansiedade, sistema de abandono, sistema de solidão. Isso é do mundo, querido. Só que quem nasceu de Deus vence tudo isso. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A única maneira de você vencer o mundo é com a fé. Fé em quê? Nos meus músculos? Não, querido, na palavra. Isso não é uma historinha que contaram para você, não. Ou você crê nela, ou você não muda, vai continuar no sistema do mundo. Mas você tem que acolher o que essa palavra te diz e dizer: eu não abro mão dela, ela é a verdade. E começar a agir como ela diz. É porque a gente, quando vai agir como a palavra diz, a gente acha que a gente está doido. Tem gente que acha: e eu vou falar sozinho, estou maluco, né? Aí eu vou falar com essa conta que chegou na minha casa e eu sou doido. Falar com a conta. Então Jesus era doido, meu filho, que ele falou com a figueira. Jesus falou com a tempestade, falou com o vento,
falou com a defunta. Então Jesus era muito doido. Sabe qual é a diferença, querido? A diferença é que quem crê fala. Eu vou ler essa passagem aqui. Vamos ler de novo essa passagem? Guarda essa passagem, lê ela e guarda ela no teu coração, que eu vou ler essa passagem numa outra versão. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, versículo 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então você vence o mundo. Se você não está vencendo, é porque você não crê. Pegou, hein? Eu vou ler outra versão aqui. Na versão A Mensagem. Diz assim, a mesma passagem. Pode até deixar aí, não tem problema. Quem nasce de Deus, preste atenção nisso. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. Uau, é isso mesmo. Concordo contigo, Nandinha. Uau. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. Uau! Como foi dito no início aqui, se você quiser correr, pode correr a hora que quiser. Se essa palavra falar com você, querido, ninguém vai recriminar você. Corra! Sabe o que é correr quando ouve uma palavra? Sabe o que é? Preste atenção aqui. Sabe o que é correr quando ouve uma palavra que fala no teu coração? É selar a palavra de Deus para ela se cumprir. Eu creio tanto que eu tenho uma reação dizendo, Pai, eu creio. Querido, quem crê não fica calado, ouvindo só. Quem crê responde a Deus. Quem crê diz, aleluia. Eu recebo essa palavra, Pai. É impossível você receber a palavra de Deus e ficar feito um boneco. Se você ficar feito um boneco é porque você não recebeu. Onde a palavra chega, ela transforma. Onde a palavra chega, ela faz mudanças. E ninguém vai recriminar você, querido. Se bobear aqui, eu saio correndo por aqui e vou crer que você vai sair correndo atrás de mim. Eu não limito Deus. Eu não limito Deus. Eu não boto Deus dentro de uma caixinha. Ele não vai fazer do meu jeito. Sou eu que vou fazer do jeito dele. As coisas não funcionam quando Deus faz do meu jeito. As coisas funcionam quando eu faço do jeito dele. Uou! Meu Deus, eu nem acabei de ler essa passagem. Vou acabar de ler aqui, tá bom? Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. O que é se colocar acima da influência do mundo? É não permitir que o que está acontecendo por fora mude você por dentro. O que está por fora não pode causar uma crise dentro de você. O que está dentro de você causa uma crise no que está fora. Porque ninguém vai entender como é que essa pessoa está passando por isso. E ela está alegre. E ela está andando em vitória. E ela está confessando a vitória. E ela não nega. E ela não se rende. E ela não se entristece. Ela não entra em depressão. Ela não cai dura, morta. Essa é a vitória que vence o mundo.
Esse é o poder que põe o mundo de joelhos. É a nossa fé. Mas é a fé na palavra. É a fé na palavra. Não é a fé numa historinha de criança, é a fé na palavra. Jesus é a palavra é Jesus. Se cada palavra que tiver aqui não se cumprir na minha vida, é porque Jesus mentiu. Se eu andar nela. Se Deus mentiu em cada palavra que está nessa Bíblia, Ele pode ter mentido a respeito da salvação. Mas eu sei que Deus nunca mentiu a respeito da salvação. E eu sei que é impossível Ele mentir. Em Hebreus fala 6:8, se eu não me engano, é impossível que Deus minta. Se eu não me engano é 6:18 ou é 4:18 de Hebreus. É impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Então, se a palavra não funcionar para mim, não é porque Deus está mentindo. Se a palavra não funcionar para mim, é porque eu não estou praticando ela. Você está aqui? Essa palavra vai transformar você hoje, se você receber. Abre aí a palavra, por favor, em Marcos 11. Marcos 11, 23. Aleluia. Aleluia. Você que está em casa, você que está aí na internet, receba também essa palavra. A palavra que opera aqui, ela opera onde você está. Livro de Marcos, capítulo 11, versículo 23. Diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer, ou se alguém, tem alguém aqui? Se alguém disser a este monte, ergue-te. Se alguém fizer o quê? Fala desejar, fala querer, fala esperar, fala ter esperança, fala o quê? Diga disser, diga disser, diga disser, diga eu tenho que falar para as coisas acontecerem. Você está começando a entender. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Não duvidar aonde? Coração. Como é que eu não duvido no meu coração? Enchendo ele da palavra da fé. Se o meu coração está cheio da palavra da fé, eu não vou duvidar no meu coração. Eu posso até questionar com a minha mente. Mas se eu estiver alimentando a minha vida com a palavra da fé, o meu coração vai estar cheio da palavra da fé. E quando o meu coração está cheio da palavra da fé, vai sair da minha boca a palavra da... Meu Deus, só uma pessoa está recebendo? Me ajuda a ministrar, querido, em nome de Jesus. Quando meu coração está cheio da palavra da fé, vai sair da minha boca o quê? A palavra da fé. E o que muda a circunstância é a palavra da fé. Não é o pensamento da fé. Não é o desejo da fé. É a palavra da fé. E não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que... Esse versículo no inglês, ele tem lá escrito, esse mesmo versículo no inglês, na Bíblia King James em inglês, está escrito a palavra falar 3 vezes. Dizer,
está escrito 3 vezes. Crer, está escrito só uma. Crer está escrito uma vez. E dizer está escrito 3 vezes. Tirando isso aí, o que é que você acha que é mais importante? Qual é a consequência? O resultado disso, deixa eu dizer, isso é uma revelação para você. O resultado disso é que a fé só funciona, o que você crê só funciona se você falar o que crê. Vou dizer de novo. O que você crê só funciona se você falar o que você crê. Se o diabo conseguir calar você, ele venceu você. Porque o diabo foi vencido por quem? Diga Jesus. A palavra é quem? Quando você fala a palavra, você fala quem já venceu o diabo, sim ou não? Então, se o diabo te mantém calado, ele conseguiu vencer você. Porque ele já foi derrotado por Jesus. Eu estou sendo bem calminho. Para alguns poderem entender. A palavra é Jesus. Você entende isso ou você tem dúvida disso? Se você tem dúvida, eu vou ajudar. João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e no verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Verbo é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito pela palavra, e sem ela, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne. A palavra habitou num corpo. A palavra se transformou num homem. E esse homem habitou entre nós. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Cheio de graça e cheio de verdade. Ele, a palavra, homem, Jesus, veio para o que eram seus. Os seus eram judeus. Mas os judeus não receberam ele. Não creram nele. Estavam esperando ele, mas não acreditaram que ele era ele. Mas todos aqueles que receberam ele, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você recebeu Jesus, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você tem a vitória que vence o mundo. A vitória que vence o mundo é a tua fé. Você está acima das influências do sistema mundano. Você não é governado pelo mundo. Você é governado pela palavra que se chama Jesus. Vai ter muita mudança de vida hoje. Hoje não. Quantos tiveram dificuldade para chegar aqui hoje? O diabo queria você aqui não. E ele está furioso porque essa palavra da fé está chegando até você. O diabo está furioso. E quer saber? Eu quero mesmo é que ele fique, que eu também não gosto dele. O que importa é que você seja liberto por essa palavra. Quando eu digo liberto, não é que você está endemoniado, não é nada disso. Liberto é que você não sabia de algo que vai transformar a tua vida e agora você sabe. Antes você estava preso e agora você está solto. Agora não fica feito aquele presidiário, eu já fiz trabalho em presídio há muito tempo. Não fica feito aquele presidiário que as portas da cela são abertas e ele escolhe ficar lá dentro. Seja feito aquele que eu tratei muito,
que a porta da cela estava fechada, mas ele estava mais liberto do que muita gente que estava fora. Aquilo não dominava ele. Pelo contrário, aquilo era tão poderoso dentro dele que ele pregava para os outros. A gente chegava, pregava a palavra, ganhava vida para Jesus. Eu lembro que um dia eu entrei numa cela, o presidiário era desse tamanho, dessa largura. E ele ficou endemoniado na minha frente, eu e ele dentro da cela. Tinha gente que corria, não é não? Eu corri para cima dele. Impus as mãos sobre ele e disse: o maior que está em mim do que o que está no mundo. A influência que está dentro de mim é maior do que a influência que está no mundo. E eu liberto você agora, saia em nome de Jesus. Ele começou a tossir. De repente levantou, foi lá para dentro onde tem a área da casa de banho. Eu digo: pronto, é agora. Eu disse: venha. Ele veio. Eu nunca senti uma coisa dessa. Eu perdi os sentidos, não foi? Eu digo: perdeu. Mas Jesus me trouxe aqui para te recobrar os sentidos. O que é que eu tenho que fazer? Eu quero esse Jesus. Isso é poderoso demais. E ele aceitou Jesus ali. Querido, a gente tem consciência que o poder soberano de Deus habita dentro de nós, ou a gente vai se ver sempre como coitadinho, vítima das circunstâncias. Eu posso ler essa passagem de novo, querido? Você me permite? Na Bíblia, a mensagem, Marcos 5, versículos 4 e 5. Vou voltar para isso. Marcos 5, 4 e 5. Quem nasce de Deus está acima da influência do mundo. O poder que põe o mundo de joelhos é a nossa fé. A pessoa que se põe acima da influência do mundo acredita que Jesus é o Filho de Deus. E em Marcos 11, 23, a gente estava lendo, pode voltar lá, por favor. Em verdade vos digo, se disserdes a qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que fala. Tudo o que disser será feito. Próximo versículo, 25, ou 24. Por isso vos digo que todas, não é algumas. Por isso vos digo que algumas coisas, é assim que está escrito. A maior parte das coisas, quase todas. Acompanhe comigo essa leitura. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede que recebestes. Crede receber. E terás ela, e tê-la-ás, e tê-la-eis. Tudo. Agora, querido, você tem a vida no Senhor? Então está garantido para você. Se você tem a vida de qualquer jeito, uma vida meia boca, não. Mas se você tem a vida no Senhor, está garantido para você. Engraçado que ele diz, né, no versículo 23, se alguém disser a este monte. E aí eu pergunto para você. Pergunto não, eu te afirmo. A tua fé só vai mover a montanha se ela mover primeiro a tua boca.
Eu vou repetir para você. A tua fé só vai mover a montanha se ela primeiro mover a tua boca. Se a tua fé não tem poder para mover a tua boca, como é que você espera que ela mova a montanha? Querido, olha, existe um espírito de intimidação no mundo. E esse espírito de intimidação se levanta para pressionar as pessoas. Se você foca as suas atenções no espírito de intimidação, ele vai calar você. Você não vai ter nem coragem de dizer, como é que eu vou falar isso? Mas eu vou falar isso, eu não estou vendo possibilidade nenhuma. Querido, não é na tua possibilidade, é na possibilidade de Deus. Não é no teu poder, é no dele. Não é na tua força, é na dele. Você não tem que falar o que você acha, você tem que falar o que ele diz. Se você falar o que ele acha, você vai continuar sendo alimentado pela influência do mundo. Você vai continuar sofrendo as consequências da influência do mundo. Mas se você crê no que a palavra diz, você vai começar a dizer o que ela fala. Se a tua fé não consegue mudar a tua boca, ela não vai mudar a tua montanha. Aleluia. Mas deixa eu te dizer, todas as vezes que Deus quer fazer alguma coisa sobre a terra, Ele vai mudar a confissão de alguém. Vou dizer de novo. Toda vez que Deus quer mudar algo sobre a terra, Ele vai precisar mudar a confissão de alguém. Mas deixa eu dizer uma chave poderosa, guarda isso no teu coração. Para você falar a palavra, para você falar o certo, a gente já passou por isso, mas eu quero reafirmar isso aqui. Quando você, para você poder falar com convicção o que a Bíblia diz, primeiro você precisa ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir. Aí mais uma coisa, ouvir. E quando tiver um tempinho, ouvir. Porque esse ouvir vai gerar fé em você. Você não pode esquecer, porque, querido, se eu fosse ensinar tudo para você, não ia dar tempo não. Eu tenho que me concentrar em alguma coisa para poder a mensagem passar para você. Mas uma coisa fundamental que eu não posso deixar de fazer, que sem isso a tua fé não vai funcionar mesmo. Não adianta você ouvir, falar, a tua fé não vai funcionar. É o que está em Gálatas 5:6. Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que opera pelo amor. Se você não estiver amando as pessoas, a tua fé não vai funcionar. Marido, a Bíblia diz que se você não estiver honrando a sua esposa, tratando ela com dignidade, as tuas orações não vão ser respondidas. Portanto, se você não está andando em amor, a tua fé é inoperante. Primeiro, antes da fé, tem que funcionar o amor. Isso é a parte, tá bem? A gente não vai conseguir falar de amor para poder a tua fé funcionar, senão eu ia levar dias e dias aqui falando de amor. Quando sair o meu livro, você lê o livro, tá bom? O livro está saindo, queridos. Deus mandou me apressar com ele. Então, a tua fé precisa que você ouça a palavra de Deus para produzir fé no teu coração. Produziu fé, fala com a tua boca. Junto com falar, você tem que agir. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? Alguém lembra da mulher do fluxo de sangue? A Bíblia diz que
por ela ter ouvido falar sobre Jesus, ela falou. Ela ouviu sobre Jesus, por ter ouvido, ela falou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Ela era doente há 12 anos. Mas ela não ficou no: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Não, ela se levantou, foi pelo meio da multidão e tocou nas vestes de Jesus. Ela não falou apenas falou se eu tocar. Ela foi e tocou. Não adianta você falar, você tem que fazer. Você lembra daquela passagem que eu não terminei com ela, de João capítulo 13? Vamos terminar ela agora? Diz: se você, agora que você já sabe essas coisas, você é mais feliz se você praticar. Entendeu essa conexão? Você tem que ouvir, crer, falar, praticar. Ouvir, crer, falar, praticar. Repete comigo. Ouvir. Mostra teu dedinho assim, vai. Mostra teu dedinho para mim. Sabia que isso é ato de fé? Quando você segue o que está sendo ministrado, quem está ministrando não está mandando em você. Quando você obedece, você está praticando atos de fé. Você está selando o que você está crendo. Cadê teu dedinho? A partir de hoje, pode falar, a partir de hoje, para minha fé funcionar, eu vou ouvir, crer, falar e fazer. Aleluia. Quando Deus quer mudar algo na terra, Ele tem que mudar uma confissão. Ele tem que mudar o que alguém fala. Você lembra de Isaías? Isaías ficou apavorado, meus olhos viram o rei. Só que um ser celestial pegou uma tenaz, uma brasa e tocou aonde? Nos lábios de Isaías. Você lembra de Jeremias? E o que foi que Deus disse a Isaías? Eu te fiz, no ventre da tua mãe, eu te fiz profeta das nações. Você lembra de Jeremias? Não, Senhor, eu sou muito jovem, não é isso? Você não diga que é muito jovem. Eu vou te dar o que falar. Você lembra de Moisés? Não, Senhor, eu não sei falar. Moisés, eu estou mandando você, eu sou com a tua boca. Não, Senhor, mas eu não sei falar não. A Bíblia diz que Deus se irritou com Moisés. E disse: tá bom, Moisés, eu vou mandar Arão contigo, mas você vai. Você vê essa passagem de Moisés, querido, lá em Êxodo, capítulo 4, se eu não me engano. Sabe, queridos, tem situações na nossa vida que muitas vezes nós vamos ser intimidados a nos calar. Mas teve uma coisa que não foi dada para mim e para você. Foi uma coisa chamada medo. Paulo uma vez escreveu para Timóteo. Disse: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Querido, Paulo estava preso. Paulo estava escrevendo para Timóteo. Timóteo era jovem, querido. Timóteo era novo. Era um ministro novo, levantado por Paulo. Era filho na fé de Paulo. Certamente Timóteo estava angustiado naquela situação.
E Paulo escreve: Timóteo, Deus não te deu espírito de medo, Timóteo. Não importa o que se apresente, Timóteo. Deus não deu para você um espírito de medo. O espírito que Deus te deu foi um espírito de amor, de poder, de amor e de moderação. Medo não faz parte do pacote, Timóteo. Deus está dizendo para você: medo não faz parte do pacote. Deus não te deu espírito de medo. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque medo é um espírito, sim ou não? Medo é um espírito, mas a fé também é. Só que medo é um espírito que vem do diabo. Fé é um espírito que vem de Deus. De que lado você está? Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 13. Já apareceu aí? 2 Coríntios 4, 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Por que eu falei? Por que eu falei, queridos? Porque eu criei. E porque eu criei, eu falei. Eu falei por qual razão? E se eu criei, E eu falei por quê? E se eu criei? Vou dar mais uma chance para você. Se eu falei, foi porque antes Você lembra? Ouvir, crer, falar, fazer. Se eu falei, foi porque antes e quando eu criei, medo é um espírito, a fé também. É isso aí que Deus tratou comigo. O reflexo do medo é calar. O reflexo da fé é falar. O reflexo do medo é calar. O reflexo da fé é falar. Quem tem medo, cala. Quem tem fé, fala. Crei, por isso falei. Crei, por isso falei. Atos, capítulo 18, versículo 9. Querido, se você não sair transformado daqui hoje, você vai me deixar de cabelo em pé. Você gosta, né? Essa parte você gosta. Atos 18, 9. Presta atenção nisso. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo. Quem foi que disse? Quem foi que falou? O Senhor fala alguma coisa que não se cumpre? Diminuiu, amém. O Senhor fala alguma coisa que não se cumpre? O Senhor falou em visão de noite a Paulo. Não temas, mas fala. Que curioso! Deus não disse: Paulo, não temas, tenha coragem. Deus disse isso a Paulo? Pensa, querido, pensa comigo. Aqui não é uma novela, não. Novela que vem tudo mastigadinho, você só recebe. Aqui é uma pregação, você precisa receber com o Espírito. Preste atenção. E disse o Senhor em visão de noite a Paulo: não temas, mas fala. Como é que é isso? Se eu não temo, eu vou ter coragem. Sim ou não? Para Deus não.
Se eu não temo, para Deus, se eu não temo, eu não tenho coragem não. Para Deus, se eu não temo, eu falo. Não temas, mas fale. Continue falando. Não tema, não tenha medo, fale. E não te cales. O que foi que eu disse? Que se o diabo calar você, ele venceu você, não foi isso? E o que é que Deus está mandando fazer? Mas é falar quando tudo vai bem, e é falar quando o medo também vem. Quando o medo vem, você diz: Deus não me deu esse espírito, não. Deus não me deu o espírito de medo, Deus me deu o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Diabo, você não vai me parar, eu vou avançar. Diabo, você está dizendo que eu não posso? Eu posso. Você está dizendo que eu não vou fazer? Eu vou fazer. Você está dizendo que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir. É que às vezes nós deixamos muito fácil a promessa de Deus escapar, porque nós olhamos para as circunstâncias. Eu estava conversando com a minha filha e ela me deu uma paulada. Ela disse assim, uma paulada que eu digo veio uma sabedoria de Deus através da vida dela. Querido, quando uma pessoa está morrendo, você concorda? Guarda para você, tá bom? Não precisa responder. Você concorda em matar essa pessoa? Ela está muito mal, ela está morrendo. Você concorda em matar ela? Isso se chama eutanásia. Sabe por que eu não concordo, querido? Porque o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Isso é a palavra. Deus é poderoso para mudar circunstâncias de uma hora para outra. Se você não é a favor da eutanásia natural, por que você seria a favor da eutanásia espiritual? E o que é eutanásia espiritual, pastor? É eu dizer: desisto. Não vou orar mais. Não, querido. Você vai crer até o fim. Você vai ficar com a palavra até o fim. Você vai crer no que a palavra de Deus diz até o fim. A Bíblia diz: nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam, que perseveram para a preservação da alma. Eu quero dar um exemplo aqui. Eu sei que a hora já avançou um pouquinho, mas você tem um pouquinho de paciência comigo? Posso continuar? Paro ou posso continuar um pouquinho só? Eu quero convidar aqui duas pessoas. Eu quero convidar Vitor. Pega aquela cadeira e vem para cá, Vitor. Sim. E quero convidar o Alisson. O Alisson, pega aquela cadeira e vem para cá, por favor. Rapidinho, se puder ser rapidinho, melhor. Bota essa cadeira aqui. E o Alisson, bota essa cadeira aqui, por favor. Você pode sentar, fica à vontade. Vai ficar aí, vai terminar a pregação confortavelmente aqui. Meu filho, você gosta de chocolate? Gosta? É sério? Isso aqui faz parte da administração, viu, querido? Preste atenção. Gosta de chocolate? Alguém aqui gosta de chocolate? Depois pede ao Alisson que ele vai dividir. É seu, tá bom? Meu filho, você gosta de chocolate? Ama chocolate? Então, para você eu vou dar um chocolate. Só que eu vou te dar uma coisa a mais.
Você gosta mais de chocolate ou mais disso? Mas escolha um. Escolha um. Você gosta mais de quê? De chocolate ou disso aqui? O que é que lhe agrada mais? O que é que lhe dá mais prazer? O chocolate lhe dá mais prazer. Então você fica com chocolate? Fica. Quer o peso? Então vamos trocar. Então o peso vai para ele. Você fica com chocolate? Vai ter que tirar para o ímpar. E agora? Vai. Ficou com peso. Posso tomar o chocolate? Não, fica com chocolate. Vamos lá, queridos. Chocolate é bom, não é? Você gosta de chocolate? Eu também gosto. Agora imagina você comendo chocolate todo dia. Todo dia. Todo dia você comendo chocolate. Entenda chocolate como a palavra de Deus. Entenda chocolate como aprender a palavra. E entenda esse peso como praticar a palavra. Receber a palavra é maravilhoso. Receber a palavra é fundamental. Mas o que vai acontecer com esse menino lindo aqui? Se ele comer chocolate todo dia e só comer chocolate, e só comer chocolate, e só comer, e só receber, e só receber, e só receber. E ele aprende, e aprende, e aprende. Você lembra daquela passagem de 2 Timóteo? Aprende, aprende, aprende e aprende. Abre chocolate, meu filho, come um pedacinho. Pode abrir. Pode abrir o seu também, meu filho. Bota esse peso no colo, sim, onde você quiser. Coma um chocolatinho para ficar fortinho. É bom receber a palavra, querido. A gente fica animado, sim ou não? Um pedacinho, sim, come, meu filho, come, para ficar forte e crescer. O que vai acontecer com ele se ele comer uma barra de chocolate dessa todo dia? Vai começar a engordar, engordar. Querido, tem muita gente que ouve tanto a palavra, ouve tanta palavra, ouve tanta palavra e fica inchado da palavra. Fica inchado. Na minha terra tem um sapo que se chama, não sei se na tua terra tem, chama-se cururu. Alguém conhece aqui? Que ele fica inchado. Né? Assim são os crentes que apenas aprendem. Esse menino daqui a 3 meses comendo chocolate todo dia, de manhã, de tarde, de noite, ele não senta mais nessa cadeira não. Ele fica inchado. Crente inchado de conhecimento. Sabe a Bíblia de a capa contra a capa. Sabe de qual os versículos, mas não pratica nenhum. Já esse aqui, já comeu, meu filho? Ficou forte? Comeu um pedacinho de chocolate? Vamos lá, 5 séries de 30, bora. Tenta assim, Arnold, é isso. Isso, vai lá. Queridos, o que é que ele está fazendo? Ele está exercitando. A Bíblia diz que a fé cresce por exercitar. Sim ou não? Ele comeu, não comeu? Você viu ele comer um chocolatinho? Não fez as 30 nesse braço não, já fez? Ah, tá bom. Ele vai ter mais 40 minutos de ministração. Ele comeu o chocolatinho, não comeu, meu filho? O que é que ele está fazendo? Agora ele está exercitando. Ele consumiu, agora ele está gastando.
Ele colocou para dentro, agora ele está colocando para fora. Deu 30 não, que eu contei. Ele colocou para dentro, agora ele está colocando... Dá uma pausa. Tudo bem, pode parar. Ele colocou para dentro. Agora ele está colocando para fora. Quando ele coloca fé para dentro, aquilo dá vigor para ele. Quando ele coloca fé para fora, ele vê o vigor acontecer fisicamente. Ele está praticando o que ele colocou para dentro. Agora ele está colocando para fora. Ele está crescendo. Esse vai inchar. Esse vai crescer. Esse vai apenas criar volume. Esse vai criar músculo. Quando tiver que correr 100 metros, esse aqui está cansado. No meio, nos 50 metros, a língua está parecendo uma gravata. Esse aqui corre 100 e corre a milha extra. Porque ele não está só se alimentando e acumulando palavra. Ele está fazendo a palavra se tornar vida. Exercício. Fazer. Lembra do fazer? Alguém me ajuda aí? Vamos voltar? A palavra de Deus está na tua boca, no teu coração. A palavra de Deus está pronta para transformar a tua vida. E para concluir, o que impede você de chegar onde Deus quer que você chegue, não é aquilo que você ainda não recebeu de Deus. Eu estou esperando Deus fazer alguma coisa para eu poder fazer. Não. Senão assim a culpa não é sua, a culpa é de Deus. O que impede você de crescer e de chegar onde Deus planejou que você chegasse, não é o que você ainda não recebeu de Deus. É o mau uso que você tem feito do que Ele já deu. Sabe de quem é essa frase, que eu aprendi essa frase? Com um grande homem de Deus chamado pastor Edilson de Lira, da igreja Verbo da Vida de Petrolina. O que impede você de crescer não é aquilo que você não recebeu de Deus ainda. O que impede você de crescer é o mau uso daquilo que você já recebeu. Você recebeu essa palavra hoje? Agora que sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se praticardes. Se você não praticar, é porque você não recebeu. Se você não recebeu, tua vida não vai mudar. Eu não estou aqui para iludir ninguém, querido. Que Deus vai fazer de qualquer jeito, e ninguém vai impedir Deus, e Deus vai, você querendo ou não, Deus vai fazer. Não! A palavra de Deus não funciona só porque Deus liberou a palavra. A palavra de Deus funciona porque Ele libelou. Vou repetir esse negócio. Vou tomar esse chocolate teu. A palavra de Deus não vai funcionar porque Deus liberou a palavra. Ela está aqui, querido, ela não funciona na vida de muita gente. Tinha um monte de gente doente na época de Jesus. Mas só foi curado quem chegou nele.
A palavra de Deus não vai funcionar porque Deus liberou a palavra. A palavra de Deus vai funcionar porque Ele liberou a palavra e encontrou um coração que crê na palavra que Ele liberou. E um coração que crê é um coração que fala e faz. Obrigado, queridos. Pode terminar as 200 séries ali na cadeira mesmo. Muito obrigado. Você pode dar um aplauso para esses dois irmãos que me ajudaram nisso. Você entendeu a diferença entre só comer e praticar? Não, ninguém entendeu. Você entendeu, Everton? A diferença entre só se alimentar e praticar aquilo que comeu? Vou dar mais uma chance aí. Você entendeu essa diferença? Amém. Aleluia. Você entendeu a diferença? Eu vou orar para vidas serem transformadas aqui. Mas eu não vou chamar aqui para orar aqueles que querem que Deus transforme sua vida. Quero chamar aqui na frente aqueles que vão fazer o que é necessário para Deus transformar a sua vida. Você entendeu isso? A gente vai orar.